Amados, essa semana foi uma semana atípica por algumas coisas que aconteceram comigo, mas em todas elas o Senhor tem sido engrandecido. E o desejo do coração do seu pastor, depois de orar e pedir ao Senhor o que nós iríamos fazer neste novo ano, e Deus colocou que nós vamos trabalhar com a evangelização. Nossa igreja tem recebido muito do Senhor, muitas coisas mesmo. Se tiver muito quente aqui, quiser abrir a janela, fica à vontade, não tem problema nenhum, tá bom? Eu não sei se está tendo vento lá fora, se não tiver, vai ficar da mesma forma, mas fica à vontade, não tem problema nenhum. Amados, quando Deus colocou no meu coração sobre a evangelização, nossa igreja tem recebido tanto do Senhor, de tantas formas, tantos milagres têm acontecido. Você pode pontuar quantos milagres aconteceram esse ano? Quem estava aqui na passagem de ano, ou quem chegou logo depois, como eu e o Carlos estivemos lá com os irmãos, um pouquinho antes da meia-noite, os irmãos viram o livramento que Deus deu para os irmãos da igreja e para os seus vizinhos, os colegas aqui do bairro. O Senhor tem tido misericórdia, mas eu entendo que a palavra de Deus diz que há muito que é dado, também muito será cobrado. E eu gosto de pensar nisso na minha vida pessoal. O que eu tenho sido faltoso com Deus. Eu quero sempre estar melhorando. Em tudo, em tudo. Dos meus ganhos, dos meus relacionamentos, das minhas emoções, e principalmente do tesouro precioso que Deus me deu quando eu tinha 18 anos de idade. E esse tesouro eu não posso guardar para mim, ele tem que ser compartilhado. Tudo tem apontado para a volta de Jesus, e eu não quero falar de Apocalipse, mas o mundo inteiro está numa situação em que aponta realmente as etapas que a palavra de Deus diz sobre a volta de Jesus. Eu não posso dizer que ele vai voltar daqui 10 anos, ou daqui 5, ou daqui 50. Mas está muito mais perto do que quando eu aceitei Jesus com 18 anos de idade. Muito mais perto. Por isso que a igreja precisa, a IBGEM, e agora eu falo para a IBGEM, ela precisa estar focada nas pessoas que não têm Jesus. Amigos, colegas, parentes, pessoas que você não conhece. Vou pedir o Carlos que coloque para a gente o postzinho que eu pedi para ele fazer. E domingo passado eu coloquei isso para os irmãos. Você deve ter isso. Vou pedir o Carlos também, Carlos, para esta semana, hoje mesmo, depois do culto, você já jogar nos grupos da igreja, Extremos, IBGEM, Ministério de Louvor, de Oração. Daqui a pouquinho entra aí, né? Pode apagar a luz aí, Guilherme, por favor. E quem está na internet sempre vendo nosso vídeo, a nossa igreja, você é sempre bem-vindo aqui na Avenida Francisco Firmo de Matos, número 14, Eldorado, divisa com o Jardim Califórnia. É uma igreja que a gente não tem protocolos de relacionamento, somos o corpo de Cristo, né? Já está no ponto aí? Não vou ficar enrolando, não. A palavra de Deus deixa eu enrolar, não. Pode ficar tranquilo aí, na hora que tiver, tá bom. Mas, irmãos, Deus colocou algo no meu coração que vocês vão ver logo aí atrás. Há muitos anos atrás, um projeto do Billy Graham, da sua associação, o projeto André, que a Junta de Missões Nacionais também desenvolveu um tempo, e a gente precisa rever algumas coisas desse projeto. Então Deus colocou no meu coração, o que eu vou passar aí, que o Carlos está se organizando, é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, adaptado para a nossa realidade aqui. Vou fazer uma pergunta aqui simples, vou pegar na surpresa
Cristiano, quantas pessoas, assim, de cara, que você lembra agora, que não tem Jesus no coração? Umas 10. Sueli, quantas pessoas, assim, de cara, assim, seus relacionamentos que não tem Jesus no coração? Você já vai pensando também que eu vou perguntar para você. 13. Guilherme, quantas pessoas? Então, 20, 10, 30, 43. Vamos parar por esses três. 43 pessoas, alvos em potencial do amor de Deus. Quando falamos de ganhar almas, nós não estamos falando de como se fosse um objeto ou um prêmio. Não, são alvos do amor de Deus que nós precisamos alcançar. Quantas pessoas que você entra em contato sem saber o nome dela, durante o dia que você poderia apresentar o amor de Deus? Amélia, quantas pessoas? Sem ser do seu relacionamento lá, você não conhece. Umas 20 pessoas. Jonathan, umas 15. Renato, 12. Olha quantas pessoas. Você vai no supermercado, você não conhece o caixa lá. Seja ele homem, seja ele mulher, seja qualquer opção sexual dele. Você não conhece. Ele é um alvo do amor de Deus. Aquela pessoa, quando você vai no supermercado, está limpando o chão lá porque caiu alguma coisa, é alvo do amor de Deus. Estou falando só de supermercado. Aquela pessoa que você chega e fala assim: você pode me ajudar? Onde tem sabão em pó? E ele sai do lugar e vai levar você onde tem sabão em pó. É alvo do amor de Deus. Aquelas pessoas que colhem os seus resíduos toda segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, é alvo do amor de Deus. Aquela pessoa que te atendeu no PA, é alvo do amor de Deus. E assim por diante, se os nossos olhos estiverem voltados para aquilo que é principal, alvo do amor de Deus, nós vamos mudando a nossa história. Vamos abrir em Romanos capítulo 10, deixa aberto. Então nós temos aí, queria que você anotasse isso aqui que está aqui e vai por WhatsApp também. Deixa Romanos capítulo 10 aberto. Vamos ler? 7 passos para um discipulado. Vamos ler em voz alta? 1. Escolha ao menos 3 pessoas não salvas para você apresentar a Jesus. Escreva o nome dessa pessoa em algum lugar. Ore a Deus. Deus, qual dessas pessoas que eu conheço que é alvo do seu amor, para que eu apresente o seu amor? Beleza? 2. Orar diariamente por elas. Tem o alvo do amor de Deus, orar por elas. 3. Relacionar com elas. O que é relacionar com elas? Encontrar. Um cinema, um show, convidar a vir na igreja, numa célula, um café em casa, ou na padaria, ou uma pizza. Relacionar. Ligar, como é que você está o dia de hoje? Mandar zap de oração todo dia para ela, orando, abençoando a vida dela, colocando à sua disposição, e assim por diante. Vamos 4? Fazer um pequeno estudo bíblico. A igreja vai ser capacitada. Algo rápido, algo de uma semana você faz esse estudo bíblico com a pessoa, que ela é alvo do amor de Deus. Então o coração dela está disponível a ouvir o amor de Deus. Você já apresenta, queria sentar agora com você e fazer um estudo bíblico com você. Você quer aprender um pouquinho mais da palavra de Deus? 5. Convidar a aceitar Jesus. Vamos? Convidar a aceitar Jesus. Depois do estudo bíblico, não pode ficar assim parado. Você apresenta o plano de salvação. Se ela quer entregar a sua vida a Jesus, a vida dela a Jesus. E se ela quiser aceitar Jesus, ela vai entregar a sua vida a Jesus. E aí você convida para ela o quê? Visitar onde você congrega. Não é célula, é igreja. A igreja é maior que a célula. É o corpo de Cristo reunido para adorar, onde nós conhecemos várias pessoas
E ela tem que ser uma igreja acolhedora. E depois, acompanhar até o batismo. E eu não estendi mais, porque depois do batismo, que aí vem o caminhar com a pessoa. É o discipulado que encontra uma vez por semana, ou a cada 10 dias, mas durante toda a semana está sempre orando e criando relacionamentos. Irmãos, a igreja de Jesus errou muito, de algumas décadas para cá. Entre santo e profano, ela radicalizou. E hoje nós sofremos um outro problema. Ela escancarou. Os extremos são perigosos. Tudo pode, ou tudo não pode. Isso fez com que as pessoas se afastassem dos crentes. Olha como que isso é importante você saber. Pode acender a luz, por favor. Como é importante você saber disso. Você não pode repelir uma pessoa não crente. Você tem que atrair uma pessoa não crente a reconhecer o que Deus fez na sua vida. Eu posso sentar com a pessoa num bar, ele gosta de bar, os colegas são de bar, eu posso sentar numa mesa de bar, sem tomar cerveja, sem fumar qualquer coisa, sem me drogar, sem usar uma linguagem suja. Posso sentar com meus colegas, tomar meu guaraná, meu suco, comer a fritura dele, mas tem que ver o que você gosta, e ter uma conversa saudável, e eles vão reconhecer que você é diferente de dentro para fora. Mas a igreja escancarou para um lado, que eu sento numa mesa de bar, falo linguagem obscenas, piadas obscenas, eu bebo, eu tenho a vida igualzinha. Ou eu nem sento na mesa de bar, porque é profano. Meu irmão, os extremos são perigosos. O equilíbrio de Deus alcança o coração da pessoa. Jesus andou com todas as pessoas, mas não pecou. E as pessoas estão tendo um olhar diferente para com a igreja, e às vezes um olhar muito atrativo para a igreja, o corpo de Cristo, exatamente por causa desses extremos. E aí não há mudança de vida, não há transformação. Você perde a autoridade, o seu discurso competente da palavra de Deus no seu coração. E isso trouxe um bloqueio de evangelização. Quando eu estava agora na minha viagem de trabalho e alguns dias de descanso, uma pessoa perguntou para mim: pastor, essa pessoa estava me dando carona, me levando para a igreja, trazendo. Ela falou assim: pastor, o que aconteceu com os evangelistas? Onde eles se perderam? E eu não entendo que eles se perderam. Eu entendo que eles foram abafados por esses extremos. Porque fomos chamados para ir fazer discípulos de todas as nações. Então, é uma ordem de Jesus em que a igreja parou de apontar para o caminho, de preparar as pessoas como cristãos normais, que estejam disponíveis de todas as suas atitudes e conversas, a apresentar o amor de Deus. Eu tenho um amigo, por causa desse negócio da imagem, a gente não pode falar, né? Mas eu tenho um amigo que quase todo ano, pela empresa que ele trabalha, multinacional, ele vai para um encontro ou em Las Vegas ou no Havaí, de todos a nível mundial da empresa, e ele tem a oportunidade de dar uma palestra sobre o trabalho dele para o mundo inteiro, da empresa dele, que está situada em várias partes do mundo. E toda vez que ele dá palestra, não tem jeito, o amor de Deus é apresentado. E aí você faz a pergunta: como que ele não perdeu o emprego? Porque quem deu o emprego para ele foi Deus. Porque Deus tem um plano em cada ação que nós temos, em cada atividade que nós temos, em cada profissão que nós temos.
O que é importante é entender como eu apresento o amor de Deus. Sem incomodar? Não, porque o amor de Deus incomoda. Sem ser diferente? Não, porque a vida do cristão é diferente. Mas é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele prepara a palestra técnica que ele tem que falar, mas de algum momento, de alguma forma, o amor de Deus é revelado. Irmãos, nós temos o tempo que Deus tem nos dado, só esse. Antes eu falava assim, nós não temos mais tempo, não podemos perder tempo. Não, agora eu falo o seguinte, nós temos o tempo que Deus tem nos dado. Agora, até quando nós temos esse tempo? Só Ele, que é o tempo dele. Um dia são como 1000 anos como um dia. No capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele mostra algo tão precioso para a gente sobre a evangelização. Mas antes de você deixar aí aberto o capítulo 10, marcado, nós vamos ver algo importante sobre essa igreja de Roma. Essa igreja de Roma, o apóstolo Paulo tinha um carinho muito grande por essa igreja, porque ele foi impactado. Acompanha aí no capítulo 1, no versículo 8. Eu estou com dificuldade de passar a página, que eu queimei os dedos essa semana, então não estou sem sensibilidade nenhuma e fica lisinho. Impressionante, né, como é que a pressão digital ela tem também a função de segurar as coisas. Mas o capítulo 1 de Romanos, versículo 8, diz: antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Olha, o apóstolo Paulo fica apaixonado com essa igreja, porque o evangelho de Jesus, o que essa igreja estava fazendo em Roma, numa cidade onde ali a presença do imperador, e que cristão não era muito bem visto. Chega ao conhecimento de Paulo o que Deus estava fazendo com aquela igreja. E a alegria de Paulo está exatamente em ver o corpo de Cristo sendo o corpo de Cristo em todo o mundo. O que tem que trazer a sua alegria no seu coração, no meu coração, é ver o evangelho de Jesus sendo anunciado da forma correta, da fé em Cristo Jesus. Por isso eu, sabe o que é isso, né? Todo mundo sabe o que é isso? Já tesourei da minha vida qualquer programa cristão de televisão. Não assisto nada. Agora eles invadiram também a Netflix. Eu quero ser influenciado por esta palavra e por testemunhos verdadeiros que Deus está fazendo no mundo. E não mensagens me provocando e mudando a minha visão do reino, que por uma visão que a gente está tendo hoje de mensagens no mundo inteiro não, no Brasil, infelizmente, a gente consegue ver muito pouco mensagens sérias. As mensagens estão muito voltadas para mim mesmo. Deus é minha prosperidade, Deus é Deus para cá, Deus para mim, Deus para mim. Não é assim. Jesus disse: toma a tua cruz e siga-me. Não é fácil seguir Jesus. Não é fácil ser cristão, irmãos. Mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós somos cristãos com alegria. Obedecer a Jesus é algo especial. O dia que você, irmão, assumir uma postura, talvez já esteja vivendo isso, de ser cristão, vê que coisa fantástica que é, que coisa maravilhosa que é. Então o apóstolo Paulo fica impactado com essa igreja. E outra coisa que traz impacto nessa igreja, sabe o que é? Que nenhum apóstolo fundou essa igreja. Nenhum apóstolo fundou essa igreja. No capítulo 2 de Atos, você pode abrir aí no capítulo 2 de Atos, os versículos 10 e 11, lá no final diz assim: e os que vieram, que estavam visitando Jerusalém, os que eram de Roma, no dia do Pentecoste, tinha gente lá de Cirene, de Pafos e tantos outros lugares, e aí ele menciona aí no finalzinho, não é isso? Está certo aí?
confere? E os que visitavam de Roma. Provavelmente, Atos 2, 10 e 11, provavelmente, estes que estavam lá no Pentecostes, que receberam a salvação, foram os que, sem discipulado, olha, sem discipulado, só a palavra do apóstolo Pedro e dos outros que estavam anunciando Jesus. Não sei quanto tempo eles passaram ali ainda em Jerusalém para ter um mínimo de conhecimento. Amém? Para voltarem. Não é que eles aceitaram Jesus e voltaram. Eu acho que eles passaram algum tempo buscando conhecer mais a Deus. E o contato com a Bíblia hebraica implantaram a igreja em Jerusalém. Amém? Edésio está aí, tudo certinho lá, Edésio? Moçada aí, estou vendo lá o Juan, o Samuel estava aqui, mas deve estar cansado. Foi um tempo precioso lá para eles, né? Depois eles dão testemunho. Olha que coisa tremenda. Provavelmente esses irmãos foram impactados por aqueles que conheciam a palavra de Jesus, dizendo: Jesus deixou uma ordem: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eles não passaram 10 anos em Jerusalém, nem 5, eu imagino, tendo um discipulado para depois sair. E entre 55 depois de Cristo, 57, o apóstolo Paulo em Corinto escreve essa carta, Romanos, uma carta teológica, uma carta que fortifica o conhecimento dos irmãos de Roma, a permanecerem no Senhor, desviando de falsas doutrinas, mostrando que a salvação é pela fé, justificados, pois, pela fé. O apóstolo Paulo traz então para esses irmãos, no capítulo 16 de Romanos, mostra a lista dos irmãos. Temos até parente de Paulo lá. É tremendo, irmãos. Agora, o que me chama a atenção, para darmos continuidade àquilo que Deus colocou no meu coração, como que essa igreja se estabeleceu. Que coisa maravilhosa. E como essa igreja foi preparada depois, através da carta de Paulo, a continuar sendo uma igreja relevante na sua fé. Vamos pensar na IBG, irmãos. Quantos anos nós estamos aqui estabelecidos? 25 anos de igreja organizada. E quando eu pergunto para 3 irmãos, só 3 irmãos, nós já temos 43 pessoas não alcançadas, potencial do amor de Deus, alvos do amor de Deus. E se eu for somar os outros 3, deu mais de 70. Então, irmãos, é como se você chegasse numa lagoa, essas de pague-pesque, lotada de peixe, e você joga lá a sua vara com a isca e puxa, nunca vem nada. Fala, esse lugar nem tem peixe, vou para outra. Esse lugar não tem peixe. Será que você está jogando a isca certa? Será que você está jogando na hora certa? Será que naquele açude, aqueles peixes já estão tão alimentados de coisas ruins, de um alimento diferente, e você está dando o mesmo alimento? Já não vai ser fisgado. O problema não é a lagoa que está sem peixe ou com peixe. O problema é quem está jogando o anzol. Às vezes está jogando o anzol sem alimento, sequinho. Talvez seja esse o nosso problema. 25 anos de IBGEM. Chegou a hora de a gente dar uma parada e refletir, falar assim, opa, qual é o alimento que eu tenho para dar? Porque essa igreja de Roma, sem nenhum apóstolo ter visitado lá, preparado essa igreja, ela foi impactando todos os lugares do seu mundo, da sua época. Elas tinham o alimento certo.
Romanos capítulo 10, de 1 a 4, diz assim, a primeira lição que nós vamos tirar. Romanos 10, diz assim, 1. Irmãos, desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Ao alvo do apóstolo Paulo, quem que é? Gentios. Agora? Não. Jesus disse, quando convocou e salvou o apóstolo Paulo, que ele seria o quê? Um vaso ungido para os gentios. Mas o apóstolo Paulo também entende que o evangelho é para todos aqueles que creem. E ele tem um olhar para os seus. Olha que tremendo, irmãos. Posso testemunhar que eles têm o zelo de Deus, mas o seu zelo não baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. O fim pode ser determinante, ou o final de tudo que eles criam, da lei escrita, da lei oral, termina em Jesus. Primeira lição que nós temos aqui, uma lição maravilhosa do apóstolo Paulo, é que o apóstolo Paulo olha para o seu povo com compaixão, entendendo que os judeus estavam tão perto da salvação, mas que eles tinham um bloqueio, porque eles estavam tão enfronhados na lei escrita e na lei oral, que eles não conseguiam conhecer a Deus das promessas vindouras de Deus. A lei oral atrapalhou muito o povo judeu, porque ela ofuscou a lei escrita. E a lei oral fez com que a vinda do Messias fosse somente uma visita política libertadora, pelas opressões que o povo de Israel sofreu a vida inteira. E não viram que a justiça de Deus está no coração do homem, ser transformado. O Messias era do reino espiritual, um novo reino. Lembra quando Jesus foi questionado por Pilatos? Ele disse, se o meu reino fosse dessa terra, você estava tudo perdido. Então você é rei. Você disse que eu sou rei, mas não sou rei daqui. Jesus é o rei dos reis. E o amor do apóstolo Paulo é de compaixão. Então, meu irmão, a primeira lição é, olhe as pessoas com compaixão. E não com preconceito formado a respeito daquela pessoa, da sua religião, da sua postura, da sua forma de viver, e dizendo, não tem jeito para essa pessoa, minha família é muito religiosa, seja em que área for, seja religião afro, ou religião kardecista, ou católica, não importa, ou ateísta, sei lá. Você tem que olhar como Deus olha para o homem. Era assim que Paulo olhava para os seus. Falou assim, com tanto conhecimento, eles estão tão ofuscados. Mas Deus ama. Quem não tem compaixão não consegue evangelizar. Sem compaixão não tem como falar do amor de Deus. E Jesus estava andando e viu a multidão que seguia, e Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Você precisa, nós precisamos, a igreja de Jesus precisa ter um olhar de compaixão pelas pessoas. Apresente o evangelho. Mas em Romanos capítulo 10, ainda, versículo 9 a 13, diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois
o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você chega para uma pessoa depois de apresentar o amor de Deus, do que nós lemos ali, você apresentou, estudou a palavra com ela, mostrou a palavra para ela, e você faz o convite, você quer ter um encontro com Jesus, você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida, você quer ter uma experiência pessoal e única com Jesus, e ela responder para você, sim, eu quero. O que você faz? Não precisa dar volta. Se você está indo para a padaria para comprar pão, você não entra na padaria e fica no setor de bolo, de farinha, de óleo, de açúcar, de guloseimas, e pega tudo isso e vai embora, e quando chega em casa, fala assim, esqueci o pão. Você vai direto no pão. Meu propósito é o pão. Então, nessa hora, a pessoa quer que você dê um caminho para ela, ter uma experiência com Jesus. O apóstolo Paulo ensina de uma maneira simples, que aquela pessoa que confessar com a boca e crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. Então, a pessoa reconhece, se ela falar, eu quero entregar minha vida a Jesus, ela já reconhece que ela está afastada de Deus, que ela está perdida de Deus. Você não precisa mandar ela para o inferno para resgatar do inferno. Você precisa simplesmente orar com ela. Essa oração tem que estar na boca de todo cristão. Essa oração deve estar borbulhando no seu coração. Porque esta oração abre portas para você apresentar Jesus. Certa vez eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, não, eu tenho Jesus todo dia. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Como é que é esse negócio de aceitar Jesus todo dia? Você já confessou Jesus? Porque se você vai falar, orou, a pessoa já fecha. Mas você já confessou com sua boca que Jesus é Senhor de sua vida? Que você é um pecador, Ele morreu por você, ressuscitou por você, Ele está vivo? Não, ninguém nunca me falou isso. Nós encontramos muitas pessoas religiosas como os judeus. Essa fortaleza cai com o amor de Deus. Quando nós ministramos compaixão e amor. E aí nós apresentamos essa oportunidade da pessoa confessar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, olha que interessante. Por que esse versículo está no final? Porque esse versículo não tem a ver com confessar Jesus para aceitar Jesus. Mas é depois que aceita Jesus. Qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor, aqui no grego, o Senhor livra daquela situação de perigo, de engano, e assim por diante. Porque ela tem Jesus no coração. E agora que ela tem Jesus no coração, em todo instante que ela invocar o nome do Senhor, Ele vai responder, porque Ele é Emmanuel, Deus presente. Porque o Espírito Santo habita nela agora pela fé. Ela passa a ser templo do Espírito Santo. Amém? Alguém não está recebendo do Espírito Santo a mensagem? Estão entendendo? Então, aquele que invoca, eu só posso invocar aquilo que eu conheço. E essa pessoa conheceu Jesus. Paulo está doutrinando a igreja de Roma a ir mais, muito mais. Então, essa é a segunda lição para essa manhã. Na sua evangelização, tenha essa palavra no seu coração guardada, decorada, com meditação. Amém? E aí você pode lembrar de muitas coisas. Por que eu vou confessar? Confessar quem? O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele que permanecer em mim, eu permaneço nele. Aleluia? João 15. Romanos 10, 14, para nós chegarmos ao final, é a ação completa, com alegria. É uma ação
sua, minha, completa, cheia de alegria, para que as pessoas aceitem a palavra de Deus. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Ah, pastor, só o meu testemunho a pessoa vai ser salva. Onde você achou isso na Bíblia? Você está lá caladinho, porque você é diferente, você acha que a pessoa vai aceitar Jesus porque você é diferente? E eu sei lá que diferença que é essa também? Começamos falando a mensagem sobre o quê? Os extremos, não foi? Então onde que a pessoa tira isso? Que é o evangelho por osmose. Às vezes traz um amigo na igreja que não é crente e acha que porque ele está vindo e voltando à igreja, ele aceitou Jesus. Não, onde que... Não, onde não? Qual é o raciocínio lógico disso? Para que Deus deu voz para a gente? Por que Ele deu Libras? Para comunicar. O Evangelho de Jesus é comunicável. Não é sempre porque você é bonzinho, porque você faz coisa bacana, boazinha lá na sua empresa, porque você ajuda, porque você contribui, a pessoa vai aceitar Jesus, não? Como elas invocarão? Como elas receberão? Se não tem quem pregue, elas nunca ouviram falar desse Deus. Houve tanto fake sobre Jesus. Tanto fake, irmãos, tanta coisa mentirosa. Uma vez aqui, alguns anos atrás, uma pessoa estava frequentando a igreja e tal, ela batizei e tudo, e ela, um dia, numa reunião ali de oração, ela virou assim, quando eu passei da igreja católica para a igreja batista, eu falei assim, então irmão, vai passar para o inferno, porque é uma questão de processo. Eu saí de uma religião, vim para a igreja batista, agora eu vou para o inferno, quando morrer. Não existe negócio de passar, não. O que passar? Quem passa? Está passando de religião para religião. Mas quando eu entreguei minha vida a Jesus e reconheci o amor de Deus, e Deus me direcionou para esta igreja, seja qualquer outra palavra que você queira colocar, esse é o processo certo. Quando eu era pecador, que eu estava perdido, condenado ao inferno, mas Cristo, pelo seu amor, me encontrou, me resgatou, porque eu confessei. A partir daquele dia, Deus me direcionou para estudar a palavra, para congregar numa igreja e assim por diante. Quando o Senhor me encontrou no império das trevas, Colossenses capítulo 1, e me transportou para o reino do Filho do seu amor, essa é a diferença. Quando eu era batista e passei para presbiteriana, achei muito joia, mas agora eu sou pentecostal e amanhã eu estou no infernal. Porque só é religioso. Para com isso, acorda. Tem muita gente enganada no meio do povo que se diz povo de Deus. E o apóstolo Paulo fala, como é feliz, especial, aquele que anuncia as boas novas de Cristo. Meu irmão, nós somos bem-aventurados. O Senhor nos alcançou para pregar o Evangelho. É anunciar mesmo, é ter alegria. Essa palavra está lá em Isaías 42, 7. O apóstolo Paulo faz essa ponte de comparação, porque Isaías estava trazendo boa notícia que um dia o povo de Israel seria liberto e ia ter uma reconciliação com Deus. Agora a mensagem é, o povo que está nas trevas vai ter uma reconciliação com Deus para a salvação. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. A notícia da salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, meu irmão, é hora de evangelizar. Não tem, hoje eu vou sair para evangelizar.
Amanhã eu vou sair para ver o meu cabuloso. Amanhã eu vou encontrar com meus colegas para tomar sorvete. Irmão, não tem agenda para evangelismo. Quem é atleticano vai ver o galão da massa. Mas, irmão, não tem agenda. Evangelismo é todo dia. É toda hora que Deus te dá oportunidade. Evangelismo é algo que está no seu coração, com paixão. E não tem que ter esse negócio. Eu tenho vergonha. Nós vamos expulsar esse espírito de vergonha da sua vida. Pode ficar depois do culto aqui, me pediu o pastor, que nós vamos expulsar mesmo. Seu espírito está te oprimindo. Porque crente não fica ao possesso. Mas o diabo oprime. Eu gaguejo, Moisés gaguejou e olha o que ele fez. Me sinto assim tão incapaz. Jeremias também, olha o que ele fez. Josué devia ter seus problemas. Deus falou assim: para com isso, Josué, você é forte e corajoso. Timóteo começou a titubear. Paulo virou e falou assim: meu filho, acorda. Para de ser medroso. Toma atitude. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Toma posse da palavra de Deus. Posso todas as coisas em Cristo Jesus. A oração da fé salvará o ímpio e curará o enfermo. Tomará veneno, não morrerá, será picado pela cobra, não morrerá, porque o poder do Espírito Santo está sobre você, meu irmão. Você enfrenta o inferno pela palavra de Deus. E está achando que ganhar almas é o quê? É tirar uma pessoa do inferno. Você acha que o diabo vai falar assim: tá bom, tá legal, pode levar. Beleza, depois a gente combina o valor. Quando você dispõe a evangelizar, o inferno se levanta contra você. Mas Deus já preparou o caminho. Porque o diabo não lhe toca. Porque Deus se manifestou. Por que Jesus se manifestou? Para salvar o que se havia perdido. E o João ainda fala mais, lá na sua carta, 1 João, ele fala lá, para destruir as obras do diabo. É assim que a gente vive, meu irmão. Não é crente cabeça baixa, com vergonha, não. Vai no aniversário de família, vai em outro lugar, fica aquele constrangimento. Que constrangimento? Ainda mais se sou eu que estou dando a festa. É festa de crente mesmo. Mas tem bebida aqui? Não tem, não. Já viu crente beber? Não tem a maconhinha aí, não? Também tem, não. Nem uma carreirinha? Também tem, não. Mas não tem nem uma musiquinha para balançar assim? Não tem, não. Sabe o que é festa de crente? É alegria, é paz, é comunhão, é confraternização. Não é destruição, não. Então, irmão, Deus falou para pregar só a palavra. Eu não quero sair fora. Por isso que se você manda alguma coisa para o seu pastor no Instagram, está mandando para ninguém, tá? Você tem que mandar lá no meu zap, fala assim: pastor, achei um vídeo legal, está lá no Instagram, abre lá, mandei para o senhor. Aí a Rubia vai mostrar como é que vai pesquisar lá para achar lá no Instagram, porque eu não sei nada disso, eu só posto aquele negócio lá, de vez em quando uma fotinha minha lá. Por quê? É a poluição, meu irmão. Só pollution. Não dá, não. Impressionante. As redes sociais estão invadidas de coisas difíceis de a gente tirar coisa boa dali. De vez em quando tem coisa boa, né? Graças a Deus. Mas se for assim, você passou, olha aqui que fulano, uma coisa jóia, manda no meu WhatsApp, né? Que aí eu vou lá e olho, porque, meu irmão, eu não sei. Aqui eu vou encerrar a palavra. Sinceramente, Deus está colocando isso no meu coração. Eu não sei como que a pessoa fica assim, meu irmão, ó. Aí você está conversando com ela, só um minutinho. Não sei. Eu vi e falei assim: você deve ser milionário, cara. Não é possível. Você deve ser bilionário para controlar suas finanças, ver quanto você está perdendo, quanto você está ganhando, minuto por minuto. Porque eu não sei o que você vê tanto nisso aqui. Aí eu sentado ontem com o meu menino, falei: Luiz, eu vi um cara falando, uma banda, um grupo lá, 3 pessoas, que agora estão pesquisando o TikTok para entrar e tal. Eu sei, não sou ignorante não, que eu sei que TikTok é de vídeo.
Mas, como que a pessoa fica agarrada naquilo? Pai, aquilo é uma coisa viciante como qualquer coisa. Aquilo é pior. Porque é um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro, um vídeo. Então, há um sistema que leva você. E quando você fica muito em cima do vídeo, já que o algoritmo já manda em todas as suas redes sociais o que você está vendo no TikTok. Aí a pessoa fica lá. 1 hora, 2 horas, vendo. E eu não aguento, irmão. Se está do meu lado, eu falo, desliga esse negócio. Porque ela está falando para mim, você não é nada para mim. O que é importante é o views, rios, sei lá mais, news, mais. E fica aí o dia inteiro vendo esse negócio. Irmãos, sabe por que as pessoas... acendeu sem querer, nem sei como é que se diz isso. Sabe por que as pessoas, elas estão tão envolvidas com essas coisas? Porque ela acha que não existe algo mais importante do que essas pequenas coisas da vida. Falta, sabe o quê? Aproximação de gente. Aproximação de gente. Relacionamento. Aproxime das pessoas. Ganhe almas para Jesus. Faça amizades não crentes. Quantos amigos não crentes você tem? Se você não tem amigo não crente, meu Deus, eu vou ter que orar muito e jejuar por você. Você precisa relacionar com pessoas não crentes. Você tem que ter amigo não crente. Tem que ter conhecido não crente. Para apresentar o evangelho para eles. Para tirar eles das trevas. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Use isso aqui como ferramenta de bênção na sua vida. Não perca tempo, não. Se você fica 1 hora nisso aqui, 1 hora, você não pode ter desculpa de não falar de Jesus 5 minutos para uma pessoa. Não é verdade? Não pode dar desculpa. O Senhor tem gente preparada. E você, quando ganhar uma alma para Jesus, você vai ver que alegria é. Como o apóstolo Paulo, quão formosos são os pés que anunciam a paz. Você vai ver que alegria é. Quando você dá um estudo bíblico com a pessoa e a pessoa aceitar Jesus e ela vai ser batizada. E você vai acompanhar aquele seu filho na fé. Para que ele possa gerar um neto na fé. E assim por diante. Vamos orar? Feche os seus olhos. Quem está aí na internet também pode acompanhar esse momento final da igreja. Em nome de Jesus, está dada a palavra dessa manhã. E o Senhor quer, de coração, que você seja usado com poder e autoridade em nome de Jesus. Vem para frente. Você que está no seu coração, essa compaixão, esse ardor pelas almas perdidas, que vai pegar o projeto da igreja, pode deixar até posto aí, de colocar 3 pessoas para orar, investir nelas. Vem para frente, quero orar com você. Nós vamos preparar a igreja esse ano para ganhar almas, em nome de Jesus. Vem para frente que eu quero orar. É o momento de entregar o culto, consagrar o nosso culto a Deus e consagrar nossas vidas. Não, eu vou. Tem tanto amigo, tem tanto parente que não tem Jesus, eu vou investir agora da forma certa. Vou ficar só incomodando, falando, vem para a igreja, vem para a igreja. Vem para a igreja não, ele não vai vir não. Mas se você se apresentar como um potencial do amor de Deus para ele, que você se importa com o câncer dele, que você importa com a conta de luz dele, que você importa com a tristeza do coração dele ou dela, com a depressão dela ou dele, com uma vida desregrada que ele leva ou que ela leva, sem direção, em vez de ficar apontando, esse cara não vai dar certo. Não, amor de Deus em cima dele. Ele está sem propósito, ele precisa ter propósito. Você vê seu colega lá, o seu Júlio está falando agora ali com a gente ali, que ele está num setor agora da prefeitura, tem mais de 12 adolescentes, todos retalhados, querendo morrer, tentando suicídio. Ele está trabalhando nessa área agora, cuidando lá junto com os enfermeiros. E que Deus mandou o senhor para lá, viu, seu Júlio? Para você falar do amor de Deus para essa moçada. Então, se importar, isso é compaixão. Quantos adolescentes alcoólatras?
Não é falar que a geração podre não, é a geração que nós precisamos olhar com o amor de Deus. Quantos professores falando mentira na sala de aula, provocando divisão, confusão? Ele é alvo do amor de Deus para a sua vida. Você, adolescente, tem que olhar para o seu professor e orar por ele, e apresentar o amor de Deus para ele. Pai, nós viemos aqui à frente, dizendo, eis aqui, envia-me a mim. Quero ser usado com o potencial do teu amor na vida de alguém. No nome de Jesus, o Espírito Santo habita em mim, e eu quero que ele age através de mim e fora de mim, para o louvor da tua glória. Me revela, Senhor, as pessoas que são alvo direto, e as pessoas que são alvos indiretos, ó Deus, para ministrar o amor de Deus através da minha vida, através da minha boca, da minha fala, da minha atitude. Em nome de Jesus eu te adoro e glorifico, ó Pai. Faz algo tremendo na nossa vida no poder do Espírito Santo. E você que está na internet, que Deus te abençoe também, que Deus guarde a sua vida. Se quiser participar conosco, é só procurar nas redes sociais a IBJEM, IBJEM. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre a tua igreja agora e sempre, espalhada em todo o mundo. Amém, amém, amém. Cumprimento o irmão perto de você, diga para ele, você é um missionário.